Nesta noite, quero cumprimentar os irmãos e agradecer os irmãos que estão aqui e agradecer os irmãos que nos ouvem em seus lares, que nesta noite possa os irmãos mais uma vez receber uma porção da palavra de Deus, talvez um pouco diferente hoje, não é? Queria que os irmãos abrissem Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18. Todos já acharam? Aqui diz, o jovem rico, não é? Verso 18, do capítulo 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aleluia! Eita Deus grande, hein? Tremendo e glorioso. E disse-lhe Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. A vida eterna. Lá em Mateus ele disse: herdará 100 vezes mais. Não é? Mateus também é no capítulo 18, capítulo 19, né? De 16 a 30. Lá na última ele diz assim: há de receber 100 vezes mais e a vida eterna. Muitas vezes a gente ouve falar da vida eterna, a gente fala sobre a vida eterna, mas parece-me que é uma coisa assim difícil para entrar na cabeça das pessoas, que essa vida que nós temos aqui é uma vida de 70 a 80 anos, alguns chegam até mais um pouquinho. Nós estávamos conversando na casa do irmão Francisco, e ele disse que tem uma pessoa com 106 anos de idade. São uma entre milhões, né?
uma entre milhões. Mas, veja só que bênção, chegar com 106 anos e estar com um juízo perfeito, né? Bom de saúde, e essas coisas são realmente maravilhosas. Então nós temos a parábola desse príncipe rico, e por sinal, muito rico. E ele veio falar com uma pessoa muito mais rica do que ele. O Senhor é riquíssimo em tudo, tudo, não é? Além de ser criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, Ele é dono de todo esse universo. Então o moço rico veio a pessoa certa, veio a pessoa certa. E a pessoa é Jesus. E quando ele depara com Jesus, ele faz um elogio para o Senhor, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha aqui, coisa boa que ele estava procurando, a vida eterna. Quando a gente fala de vida eterna, a gente não está falando em 100 anos, 200 anos, 1000 anos. Nós estamos falando uma coisa que não tem fim. Parece que não entra na gente isso, não é? Aqui, a maioria aí chega aos 80 caindo por tabela, né? Mas nós temos, depois disso aqui, uma ressurreição, um corpo glorioso para vivermos eternamente na glória com o Senhor. Então nós vemos que o moço rico estava no caminho da inteligência. Ele veio buscar uma coisa que realmente era importante. E ele estava falando com a pessoa certa, falando com Jesus. Então Jesus disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Agora, Jesus falou: falta-te uma coisa, mas ele tinha muitas coisas. Ele tinha muitas propriedades, ele era muito rico. E Jesus foi no cerne da dificuldade daquele jovem. Já que ele estava em busca da vida eterna, ele estava procurando a coisa melhor do que qualquer riqueza que a gente possa ter nesse mundo. Se bem que a maioria não enxerga assim, a maioria pensa sempre em ficar rico cada vez mais rico, né? E quanto mais tem, mais quer ter, quanto mais segura, mais quer segurar. Mas aqui Jesus foi certinho. Falou: muito bem, já que você quer uma coisa boa, vamos partir para ela. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. A gente fica
muitas vezes pensando no moço rico, não é? Mas não é só o rico, não. Há muita gente pobre que está vivendo numa situação difícil e não precisa vender nada do que tem. É só receber o Salvador e receber a vida eterna que está na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas esse jovem era muito rico. Pensa numa pessoa rica e pensa numa pessoa muito rica. Era esse jovem. Muito rica. Muito rico. Então, Jesus foi bem no cerne da questão. Falou: em outro lugar, diz que Jesus amou aquele jovem. Não é? Acho que é Mateus. Marcos disse, então, o pastor Francisco está dizendo que é Marcos, diz que Jesus amou. O amou. A pessoa que pancada na orelha, Jesus olhou para ele e o amou. Mas ele viu que a dificuldade daquele jovem era muita, a sua riqueza. Então ele falou bem certinho: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, depois, o pastor Francisco descobriu, depois terás um tesouro no céu. Não é uma riqueza. Você não vai ser muito rico, você vai ter um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Então a palavra de Deus diz que mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Nós sabemos que um dos deuses mais fortes deste mundo chama-se riqueza. Tem Satanás e seus demônios, que não chega nem aos pés desse tesouro chamado riqueza. Tesouro chamado riqueza. Há muitos homens no Brasil e no mundo todo em que adoram a riqueza. O Deus deles é a riqueza. Então a Bíblia, na palavra de Jesus, diz verso 24, né? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Pastor Francisco, lê para mim 19 e 23 de Mateus. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, é difícil entrar um rico no reino dos céus. é a mesma coisa, né? Quão dificilmente entrará um rico no reino
dos céus. Então você que é pobre, preste atenção nessa palavra. E você que é rico, dobre a sua atenção nesta palavra. Porque o que Jesus fala mais embaixo, no versículo 25, ele diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Eu fui procurar no dicionário bíblico e eu encontrei a palavra daquele comentarista dizendo que este fundo de uma agulha, Jesus dirigia-se realmente à agulha de costurar. Veja como é difícil, porque tem uma história, eu já ouvi muito isso aí, eles dizerem que eram portas pequenas no muro, não é? Em que para entrar com o camelo, tinha que fazer o camelo ajoelhar, tirar a carga e fazer entrar. Mas ele está dizendo que não existe nada disso, as muralhas não tinha porta, só tinha portão de entrada. Então, essa história de dizer que ainda você fazer um camelo ajoelhar e ter que tirar toda a carga dele para ele poder entrar pela porta, pode ser uma história melhorzinha um pouco, mas pelo comentário, ele disse que não existe. Jesus falou realmente sobre a agulha, né, de coser. É um dos orifícios menores que existe, né? Que olha só, para passar pelo fundo de uma agulha, foi o que é mais fácil, né? É mais fácil entrar num camelo. Camelo é gigante, né? No fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, você que está me ouvindo, se você for rico, eu vou lhe dar um conselho, para que você possa entrar por esse orifício que é um orifício milagroso. Você só pode entrar neste reino por um nome que está acima de todo nome. Esse nome chama-se Senhor Jesus o Cristo. O único caminho, a única verdade, a única vida, a única porta de salvação chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pastor Francisco, lê para mim 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Quando Paulo está demonstrando os ricos para que eles não percam a sua oportunidade de servirem ao Senhor. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, não ponham a sua esperança na riqueza, na incerteza incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente vos dá todas as coisas, para dela
gozarmos. Tem mais, hein? Que façam bem e enriqueçam-se em boas obras. Reparta de boamente e sejam comunicáveis. E ajuntem tesouros para si mesmo. E ajuntem tesouros para si mesmo. Um bom fundamento para o futuro. Para que possam alcançar a vida eterna. Esse é um conselho para você que é rico, que está me ouvindo. Não é? Nós temos hoje o dinheiro como um Deus que pega todo mundo, inclusive pega os pobres também, não é? Há muita gente pobre, há muita gente que já saiu da pobreza, mas que tem muitas dificuldades com o dinheiro. Então Jesus disse que, foi Jesus quem disse que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Então, isso não é só para o rico, é também para as pessoas que já estão ficando um pouquinho melhor e também para o pobre, porque alguém já disse para mim, a gente não é tão pobre que não tenha como repartir do que a gente tem. Você pensou, eu ouvi isso de uma pessoa bem pobrezinha dessa igreja. 1 Timóteo 6:9. Os que querem serem ricos caem em muitas tentações e porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. E nessa cobiça, muitos ou alguns se desviaram da fé. Muitas dores, né? Por causa das aventuras de ter muito dinheiro. Então, Jesus falou essa palavra tremenda para esse príncipe rico, muito rico. E logo foram falar com Jesus, né? E os que ouviram isso disseram, logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. E logo, Pedro, como sempre, né? Pedro é que sempre procura tirar nossas dúvidas. E disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura a vida eterna, lá diz 100 vezes mais, né? Neste mundo e, por fim, a vida eterna. Então,
Em Lucas 6:38, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns textos da Bíblia. Lucas 6:38, nós temos uma ordem de dar. Ele diz: dai, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Vou ler novamente. Dai, é uma ordem, né? É um imperativo. Dai e ser-vos-á dado. Como boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Essa é a maneira que nós devemos dar. Algumas pessoas até dão, mas dão com uma medida tão calculada que eles fazem o cheque até com 13 centavos, 29 centavos, 19 centavos. É uma fidelidade, mas é uma medida bem magrinha, né? Ele não consegue pôr para cima. Se arredondar, arredonda para baixo, mas para não arredondar para baixo, então é 19, ele põe 19. É 15, ele põe 15. Eu não sei, eu não aprendi assim. Eu, graças a Deus, sempre, né, aprendi a dar sempre mais, porque nós temos aqui uma ordem. E não é dar assim, R$5, R$10 a mais, né? Mas a gente vê que há pessoas tão justas na maneira de dar o dízimo, que eles dão na medida tão exata. Eles não conseguem pôr R$5 a mais, R$10 a mais. É naquela medida que a Bíblia diz. Medida o quê? Vou ler de novo, porque parece que... É boa medida. Depois ele fala o quê da medida? Recalcado. Sabe o que é recalcar? É pôr e apertar. Depois sacudido, e depois se sacudir, começa a transbordar, a cair. Então, essa é uma boa medida. Será que nós temos trazido os nossos tesouros para a casa do Senhor bem magrinho ou bem apertada, bem sacudida, bem transbordante? Eu creio que nós podemos melhorar bastante a nossa maneira de contribuição. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, verso 14, diz assim: mas para a igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas, graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Então, a gente vê
que realmente há da parte de Deus uma maneira que nós podemos melhorar quando nós que estamos com a vida melhor, que temos mais condições, podemos também contribuir mais para que nesse tempo de tanta escassez, nesse tempo de fome, que a maioria no Brasil já está sentindo bem de perto, nós possamos ter no nosso celeiro mais abundância para poder socorrer também outras pessoas, além dos nossos, não é? Então, ele diz aqui, mas para que igualdade nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. O único lugar que realmente existe igualdade é no Evangelho. Há muito que se fala sobre igualdade, mas a Bíblia é o único lugar que ensina a igualdade com fidelidade, não é? E começou na igreja do princípio. Nós vemos que ele diz assim, como está escrito, o que muito colheu, o que aconteceu? Não teve demais. E o que pouco colheu, não teve de menos. Me faz lembrar agora da parábola lá de Lucas capítulo 12, né, do homem rico, né, o homem que Jesus chamou de louco, porque ele teve uma colheita em demasia, né, grande demais. Ao invés dele pegar aquela riqueza e distribuir com seus empregados que trabalharam a vida toda com eles, ele falou, não, derribarei meus celeiros, recolherei todos os meus bens, depois direi, a minha alma come, bebe, regala-te, porque tens para muitos anos em depósito. Porque tens em depósito para muitos anos. A linguagem mais correta. Então nós vemos que houve, na parte daquele homem, uma grande avareza. E você vê agora esse moço rico vindo a ter com Jesus, bateu na mesma tecla, bateu na avareza. Ele sabendo que ele está vindo a quem tinha condições de lhes conceder a vida eterna. Vocês imaginaram se há alguma coisa mais rica que nós possamos receber do que a vida eterna? A gente fala, mas o céu. Não, irmãos, é a vida, é no céu e é vida eterna. Não tem fim, nunca mais, por toda a eternidade. É uma riqueza tremenda. Agora, esse moço sabia que ele poderia desfrutar dessa riqueza dele de 70 a 80 anos. Depois, ele teria que deixar essa fortuna para outra pessoa. E assim, são com todos os homens ricos que tem na face da terra. E alguns há que tem tanta coisa e não tem para quem deixar. Então deixa para o governo. Não conseguiu, com tantas oportunidades, de ajudar as pessoas. Foi, não consegue levar o dinheiro.
Vocês viram algum rico levar carro forte no enterro? Já viram? Não, quem sabe eu aqui não vi. Mas até hoje, quando o rico morre, e não é só o rico não, mas quando um pobre morre e deixa uma casinha, já dá uma briga da boa, não é? Você imagina então, quando o sujeito é rico. E olha, esse negócio da riqueza tem feito coisa muito feia com as pessoas. Capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios, versículo 6, diz assim: e digo isso, que o que semeia pouco, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Então você quer colher mais? Quer? Quem aqui gostaria de colher mais? Deixa eu ver. Muita gente. Quase todo mundo. O que nós temos que fazer? Hein? Semear mais. Pastor Rodrigues falou já aqui umas 2 vezes. Irmãos, quem quer alcançar os primeiros 500 mil? Várias pessoas levantaram a mão. É pecado? Não é. Mas no tempo presente que nós estamos vivendo, é pecado guardar dinheiro e deixar as pessoas passando fome. A gente pensa que Deus não está atento a essas coisas, mas Deus está atento. Eu nunca gosto de ficar falando sobre dinheiro na igreja, mas aqui não é nem dinheiro, é semeadura. Ele está falando, é uma semeadura que você faz. E você sabe que a semeadura é uma coisa linda a colheita, né? Se você plantar um saco de feijão, você colhe talvez centenas de sacos, né? Se você planta milho, planta trigo, o que você plantar, dá de uma maneira abundante. E na vida espiritual, na casa do Senhor, quando a gente dá com abundância, recebe também com abundância, não é? Muitas vezes a gente fala, não tenho dinheiro, eu não posso. A gente, muitas vezes, eu também já fiz isso, a gente não dá na igreja, mas acaba gastando naquilo que não é tão importante. Ou comprando coisas supérfluas. Comprando coisas que nem usa. Principalmente as mulheres têm mais dificuldade, né? Gostam de ter tanta roupa e sapato. Numa das igrejas que nós estávamos aí, a pessoa descobriu que a nora dele tinha 100 pares de sapato. Eu pergunto, para quê? Se só cabe um par no pé. É para matar o marido mesmo a forca, né? Porque se uma pessoa rica ter 100 pares de sapato ou 200, não quer dizer nada. Para eles é como lixo. Mas para um pobre, ter 100 pares de sapato é mole.
É brincadeira, né? Mas nem para fazer concurso de sapato dá, né? Então, ele diz, verso 6, né? E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Por que Jesus fala para dar para os pobres? Porque se você dá para alguma coisa para uma pessoa rica, ele te devolve. Mas quando você dá para um pobre, adeus. Nunca mais você vê. É o único meio da gente esvaziar o bolso é procurando os pobres. E é interessante o que diz aqui, né? Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também, deixa eu ler certo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, é versículo 10, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha só, coisa linda, não? Então nós temos muitas coisas boas, né, para podermos verso 11, ele diz, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Se você vê como os ricos, como os pobres ficam tão alegres, tão felizes, tão gratos. É verdade que há exceção, mas é muito pouca exceção. A maioria tem uma gratidão que não há dinheiro que pague. Verso 3, assim, visto como a prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por nós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Coisa linda, né? Então, queridos,
Vamos todos nós, a começar de mim, vamos todos nós colocar um canteirinho a mais, ou vamos semear uma porção bendita a mais, para que nós que temos condições, possamos suprir a falta daqueles que não têm. E eu dou graças a Deus, porque nessa igreja, nós temos irmãos preciosos, que fazem isso com muita liberalidade, e tem sido uma bênção. Tiago 1,17. Tiago 1,17, pastor Francisco, você acha aí mais rápido que eu? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Vai mais um. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou de novo, irmão, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação, né? Criatura. Coisa linda, irmãos. Vamos aprender com esse moço rico, não é? Aprender a não perder a nossa chance. Porque os dois ricos que eu já citei aqui, perderam a chance. Louco, nessa noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? E esse moço saiu da presença de Jesus muito triste, muito triste. E a Bíblia diz porque tinha muitas riquezas. Que cada um de nós, que já temos e que queremos crescer em Deus, precisamos semear com mais fidelidade. Muito obrigado, queridos. Graça e paz, e Deus abençoe você ricamente. E vocês que estão em casa, aproveitem para refletir também nesta palavra, que não é minha, a palavra é do Senhor, e é para o louvor, e é para a glória do Senhor, e para socorro dos necessitados. Deus enriqueça você, e Deus o abençoe grandemente, no nome de Jesus Cristo. Amém? Graça e paz, queridos.